Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre aceidade, imutabilidade e eternidade de Deus. Nos vídeos anteriores falamos sobre a revelação divina, falamos sobre antropomorfismo e antropopatismo. E hoje vamos iniciar falando sobre os atributos de Deus mesmo, né? Vamos falar sobre os atributos de Deus. E geralmente, na teologia, é dividido em dois os atributos de Deus. É os chamados atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Tem teologias sistemáticas de autores, né, como esse aqui, um autor bem conhecido chamado Louis Berkhof. Ele, no seu livro que escreveu sobre teologia sistemática, ele vem falando, né, que ao longo dos estudos, né, feitos da teologia sistemática, vários autores fizeram distinções entre os atributos. Uns atribuídos, aqui, a questão da classificação dos atributos divinos tem ocupado a atenção dos teólogos por longo tempo. Várias classificações têm sido sugeridas, a maioria das quais distingue duas classes gerais. Ou seja, então geralmente, né, os teólogos eles distinguem em duas classes. Uns falam de atributos naturais e atributos morais. Outros distinguem entre atributos absolutos e relativos. Ainda outros dividem atributos imanentes e intransitivos. Mas geralmente, a distinção mais comum é entre atributos incomunicáveis e comunicáveis, né? Então você vê que é bem comum entre os teólogos, quando você estudar em teologia sistemática, você encontrar eles usando esse termo para falar sobre atributos de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Quer ver um exemplo aqui? Uma teologia sistemática também de um teólogo chamado Wayne Grudem. E ele também aqui, ele falando sobre atributos de Deus, ele fala aqui, quando começamos a falar sobre educar a Deus, aqui, diversos métodos diferentes de classificar os atributos de Deus têm sido usados. Neste capítulo, adotaremos provavelmente a classificação mais comum, que qual é? Os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis, tá vendo? Então, você vê que geralmente é muito usado pelos teólogos essa linguagem de dividir os atributos de Deus em atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mas afinal, o que são atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus? Bem, os atributos comunicáveis, o nome já diz, né, que comunica, que tem, né, também é chamado de transponíveis. Ou seja, são os atributos de Deus que foi dado ao homem. Por exemplo, o amor, a justiça. Então, a gente compreende que o homem ele só pode amar porque Deus é amor. O homem só pode conhecer a justiça porque Deus é justo. O homem só pode conhecer o bem porque Deus é bom. E assim vai. Então esses são os atributos comunicáveis, atributos que foram dados, que pertencem a Deus, mas que foi dado ao homem. E os outros é o chamado atributos incomunicáveis, ou seja, então eles não são comunicáveis, ou seja, são atributos que são só pertencentes a Deus. Ou seja, o homem não teve esse privilégio de ter esses atributos. Somente Deus tem esses atributos. E a gente vai falar, né? E justamente vamos falar sobre cada um deles aqui, né? Quando a gente fala de atributos comunicáveis, a gente está falando sobre a sua aceidade, a sua imutabilidade, a sua eternidade, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua imanência e a sua transcendência. E isso, né, que são características apenas de Deus, são atributos só dados a Deus. E é uma coisa interessante na teologia, quando falamos sobre atributos de Deus, existe também um atributo que é chamado de simplicidade divina. O que seria simplicidade divina? Está ligado que tanto os atributos comunicáveis e incomunicáveis são parte da essência de Deus. Não é algo fora de Deus, mas não, é Deus como um todo. A gente então conhece Deus através desses atributos, e isso é a essência de Deus. E, né, isso é chamado de simplicidade divina. E agora vamos nos ater, né, sobre o tema do vídeo, que é falar sobre aceidade, né? O primeiro atributo que vamos estar falando aqui é a aceidade. E o que seria a aceidade? Aceidade é um termo latim que significa de si mesmo ou por si mesmo. Ou seja,
A seidade está ligada à autossuficiência de Deus. Você pode ler aqui em Atos 17, no verso 25, ó. Nem tão pouco servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Né, no Atos 17 aqui, né, vem falando sobre essa ideia de que Deus é autossuficiente. Outro texto aqui, de Jó, vamos ver aqui, Jó, o livro de Jó, aqui, ó, Jó 41, ó. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir, pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é meu. Ou seja, então, a seidade está ligada a isso, que nós não, somos nós que dependemos de Deus. Deus não depende da gente, Deus não depende de nada. Deus, ele é autossuficiente em si mesmo, por si. Entendeu? Então, isso é a seidade, isso é um atributo que é só pertencente a Deus, né? Porque nós seres humanos dependemos do oxigênio para respirar, dependemos do corpo, dependemos de comida, então somos dependentes. Deus não depende de nada. Deus é incriado. Ó, né? Existe um pai aqui, ó, da Patrística, que é dos padres apologistas, dos pais da igreja, que a gente ainda vai estudar, mas esse é um autor aqui chamado Atenágoras de Atenas, e ele fala de algumas das características de Deus, né, no livro aqui, ó. Ele fala aqui, ó, sobre Deus, ó, e ele fala aqui, ó, como incriados seriam, aqui, ó, de fato o criado é semelhante a seus modelos, mas o incriado não é semelhante a nada, pois não foi feito por ninguém, nem para ninguém. Então, outro aqui, ó, se for ver também, ó, Filon de Alexandria, né? A gente sempre está citando o texto aqui de Filon de Alexandria, ó. Mas Deus, na medida em que é incriado, é o ser que trouxe todas as outras coisas à criação, não precisava de nenhuma daquelas coisas que geralmente são acrescentadas às criaturas. Ou seja, Deus é incriado, ele é autossuficiente, ó. Outro texto aqui, ó. Nada do futuro para Deus tem os próprios limites do tempo, sujeito a ele, pois a vida deles não é o tempo, mas o belo modelo do tempo, a eternidade. Ou seja, então Deus, isso é a seidade, é Deus ser autossuficiente, não depender de nada, entendeu? É a criação. Deus é incriado, ele não foi criado, ele não depende de nada. Nós precisamos, nós somos a criação, ele é o criador. Então isso é a seidade. E outro atributo também é a imutabilidade. A imutabilidade está ligado que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Como a gente aprendeu sobre o nome de Deus, né? Que o tetragrama fala disso, né? É o acrônimo que fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como a gente estudou. Você pode olhar aqui, ó, uns textos, ó, quando fala da imutabilidade de Deus, ó, um texto famoso que é de Tiago, ó, verso 17, Tiago 1, verso 17, que diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda, Deus é o mesmo. E por Deus não ter mudança, é porque nós seres humanos nascemos, né, crescemos, morremos, envelhecemos e morremos. Deus não muda, Deus é o mesmo, né? Para Deus não existe presente, passado, futuro, ó, como diz aqui, ó, Filon de Alexandria, ó, o tempo. Para Deus a Bíblia fala que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus não muda, e por ele não mudar, isso o torna eterno, ou seja, a eternidade. Então Deus é eterno. Ó, um texto famoso aqui, Salmo 90, ó, que diz assim, ó, no verso 3: antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso Deus é eterno, ele não muda, ele é o mesmo ontem, ele é hoje, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, porque ele não pode mudar, ele não tem forma física, né? Ele não envelhece, ele não faz parte do tempo. O tempo é o tempo que se submete a ele, ou seja, então Deus é eterno para todo sempre. O tempo só funciona para nós seres humanos aqui, que somos dependentes, não temos essa idade, não somos autossuficientes em si mesmos, dependemos das coisas. Então esse é o início de falar sobre os atributos de Deus. Aí no próximo vídeo vamos falar sobre onisciência e onipresença. Então aguarde o próximo vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.